Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Saudações, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui ainda meio enrolado, meio perdido, porque eu tô organizando os chats e tudo do estúdio aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana que nos reunimos aqui para servir com amor, com simplicidade, com este trabalho tão belo e tão importante aqui. À medida que forem chegando, vamos convidando vocês a deixar os likes, que é super bacana, nos ajuda por demais. Assim como se inscreva no canal, tanto no canal aqui, Portal Paz, quanto no canal do Jordelei, nos ajudando muito a ultrapassar as barreiras, né? E isso fazendo com que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. Boa noite, meu querido Robson. Me conte como está e por onde está. Boa noite, família Portal Paz. Boa noite, meu querido amigo Jordelei dos Santos, não é? Vocês devem ter notado que aqui está um pouco diferente. Onde eu estou está muito frio, tem uma trilha sonora de fundo, então de vez em quando vocês vão ouvir a música, porque aqui tem Oktoberfest, não é? Eu estou em Nova Petrópolis para participar de um evento, e aqui então está bastante diferente, tanto o clima como o som ambiente, mas vamos seguindo. Saudade da Serra Gaúcha. Como estamos com os livros, meu querido Robson? Obrigado. Deus te abençoe sempre. Então, eu vou agradecer também as pessoas que estão dizendo abraços para mim, né? E a minha viagem aqui vai ser só trabalho. 2 dias de muito trabalho. Não vai ter muito passeio, não. Mas a gente está estudando o livro O Essencial, Recortes do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O capítulo 10 tem o título Caridade da Coragem. Uma espécie de caridade de que poucos amigos se lembram. A caridade da coragem. Recorda os companheiros que adoeceram por falta de energia emocional diante de confidências amargas, dos que enlouqueceram ouvindo denúncias lamentáveis, não vacilando em atingir a própria delinquência ante o ressentimento de que se viram acometidos, ao recolherem anotações indébitas em torno da vida familiar. Dos irmãos outros que, receando dificuldades e obstáculos da existência, se mergulharam nos alucinógenos sem necessidade, dos que se impressionaram em demasia com sintomas sem maior importância e caíram na rede das moléstias imaginárias que lhes devastam a mente, e daqueles que se confiaram à subversão em matéria de trabalho, acompanhando impensadamente as atitudes destrutivas de colegas revoltados e infelizes. Pensa naquelas criaturas que te aguardam a assistência e o carinho e que ainda não podem dispensar a presença protetora, a fim de se consagrarem às obrigações que lhes dizem respeito. Reflete nas calamidades afetivas provocadas pela fraqueza daqueles que desertam dos compromissos assumidos,
arruinando o caminho de famílias inteiras. Meditemos nos infortúnios a que nos referimos e pede ao Senhor te acrescente a capacidade de resistir às tentações e ao medo, à omissão e ao desânimo, porque nós todos não prescindimos de equilíbrio para executar os encargos que abraçamos, e é indispensável que reafirme em cada um de nós a força espiritual suficiente para agir com intrepidez, sem temeridade, e a disposição de cultivar a coragem de sermos fiéis à lei de Deus. Que lindo. Será que a gente consegue ser fiel à lei de Deus? Eu acho que a gente precisa sintonizar a nossa vontade menor à vontade de Deus, né? E à medida que a gente sintoniza a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente está sendo fiel à lei de Deus, né? A dificuldade é que essa sintonia nossa ainda não é nem de escada, né? Ela fica caindo e voltando. A disca conecta um pouquinho, de repente caiu, né? E a gente desencontra da vontade de Deus e fica só na nossa. Mas nós estamos na direção certa. Tanto é que a gente já está aqui, se reúne todas as sextas, procura executar, né, uma fração dessa tarefa que a gente sabe que é nossa, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente tem uma convicção interna, né? Como se fosse uma motivação de sintonizando cada vez mais. E aí, eu acho que essa é a direção, né? Ninguém muda de repente, ninguém faz tudo de repente. A gente está num treinamento, e esse treinamento é um pouquinho todos os dias. Verdade, verdade mesmo. Sempre bom te ouvir. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos por este momento que vivemos, que crescemos e que experimentamos as forças maiores do amor. Permita, Senhor, que nesse instante, através dos protetores, dos guardiões, através de toda a espiritualidade amiga que nos circunda nesse momento, na presença dos benfeitores amorosos, possa derramar sobre cada um de nós aquilo que aqui nós viemos buscar. Observo tantos pedidos pelos pais, pelos filhos, por aqueles que amamos. E também vejo muitas pessoas pedindo confiança, fé. E hoje não diferente, Senhor também veio a voz com humildade pedir o amparo, pedir o auxílio, pedir a proteção. Não apenas para mim, pois seria egoísta demais, mas por todos esses irmãos que aqui se entregam a escrever neste chat seus medos, suas angústias, suas buscas, suas necessidades. Acolhe a cada coração aqui sintonizado, Senhor, para que juntos tenhamos nós a capacidade sempre de servir com amor e com responsabilidade. Que tenhamos nós sempre em nossos corações a mais bela harmonia, o mais belo mais belo amor e a mais bela paz.
Bendito seja o nome santo de Deus. Bendito seja a presença sublime do Pai, através de todas as forças aqui manifestadas. Obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade de servir com amor, paciência, com tolerância. Saudações energética, vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos, amados, benditos filhos de Deus. Todos bem? Esperamos que sim. Às vezes, quando abrimos esta oportunidade de conversar, parece que todos os motoristas que gostam de barulho passam pela rua. Mas não vamos nos importando e nem criando problemas com a irritabilidade ou qualquer sensação. São momentos necessários, importantes e que passarão. Em breve estaremos nós em um novo ambiente e ali mais silencioso e mais pronto a servir melhor a você, aquele que tanto buscamos levar o auxílio e ajuda. Veja, cada um dos irmãos que aqui hoje se manifestaram em nossa sala de conversa pela escrita. A cada nome ali colocado e a cada pedido ali realizado, eu gostaria de solicitar a você que coloque paralelamente no seu pensamento algo que você deva agradecer. Peço ajuda pelo meu pai, fulano de tal, data de nascimento, e agradeço as bênçãos que recebi no dia de hoje, na semana, no mês. Coloque também aquilo que você já recebeu. Nós precisamos compreender imensamente, amados filhos, o quanto a gratidão é importante no período de solicitarmos, de pedirmos a Deus. Temos o hábito constante apenas de pedir. Às vezes pedimos mais pelos outros do que a nós mesmos. Mas e como anda na balança da sua vida os teus agradecimentos, as tuas conquistas, as tuas vitórias, que merecem também a honra de conviver com a energia? Desta forma, nós começamos a criar em nós o hábito de não conviver apenas com o lado negativo das energias. Porque quando nós pedimos, é algo que nos incomoda, por isso solicitamos. A energia da solicitação, ela se prende muito pela escassez e pela necessidade. O momento da gratidão, a lei da gratidão, ela vem para agradecer os inúmeros esforços ofertados e recebidos. Então, nós trabalhamos com a linha da prosperidade, onde os movimentos e os fluxos são mais internos. E ao falar de prosperidade, não podemos olhar apenas aos nossos bolsos, às nossas contas bancárias, aos nossos lares, aos nossos automóveis. Precisamos compreendê-la como o mais amplo caminho de tudo
que a natureza pode ver. A sua saúde, a saúde dos seus familiares, a união da família, a saúde interna da família convivendo junto. E reticências, o bom emprego, o convívio no emprego. Quando falamos de prosperidade, abrimos leques tão imensos e a forma de acessar de forma mais intensa e mais rápida encontramos na gratidão. Agradecer. Você já agradeceu a vida que você tem? Hoje? Ou você pensa nos problemas do fulano, do beltrano, do ciclano, nas dores e nas aflições de cá, de lá? Não que não os deva pensar, mas e você? Quando você tirará um tempo para olhar e agradecer tudo que recebeu? A força, a coragem, a fé. Veja, por exemplo, quando nós vemos alguém que nós amamos adoecer fisicamente. O primeiro ponto em que nos direcionamos é a revolta. E aí olhamos e mostramos todos os pontos positivos daquele ser, denotando ainda intensamente a injustiça do mundo espiritual em relação àquele ser. Mas quando ele estava bem com a sua saúde, às vezes passávamos semanas sem lembrar dele. Por que será então que nós, como seres humanos, temos a necessidade de nos pôr contra o Criador? Porque isto tem se tornado uma necessidade. Basta o primeiro chacoalhão e nós já nos lançamos contra o Criador. Nós sabemos que o mundo tem passado por transformações muito grandes e muito belas, principalmente na consciência dos seres que habitam este planeta, ainda mais intensa do que as transformações físicas do globo terrestre, que também são visíveis aos olhos humanos. Mas as transformações internas, aquelas que realmente são a causa primária de aqui nós estarmos. E então eu volto a refrisar. Todos querem saber a sua missão de vida. E eu repetirei uma vez mais que a sua jornada neste planeta de provas e expiações, a sua missão, a sua obra, a sua tarefa, o seu serviço, o seu trabalho é se tornar um ser melhor. Para isso, damos a você as mais belas ferramentas. Mas muitos ainda tendem a cair na procrastinação, no cansaço, no desânimo ou na sobrecarga, sentindo-se sempre sobrecarregada ou sobrecarregado para não ter que fazer aquilo que compete a ela, a ele, como obrigação. Então temos as desculpas prontas, em cima de bons álibis que nos protegem e que escondem a nossa preguiça e a nossa procrastinação.
Mas saibam que não passa desapercebido aos olhos de nenhum irmão de luz. E aquilo que não fazemos neste momento, seremos convidados a fazer em outro momento. O importante é que você jamais esqueça que você terá que fazer hoje ou amanhã. Aquilo que compete a você, hoje ou amanhã, você fará. Então, por que não aproveitar esta existência e fazer uso da gratidão, do entusiasmo, da alegria, das mãos suas que curam e começar a propagar períodos e momentos diferentes na sua existência? Para que amanhã, para que daqui 15 dias, 30 dias, a sua vida esteja em completa harmonia. Muito diferente do estado atual que se encontra. Precisamos começar e não esperar mais que os outros façam por si o que você precisa fazer. A tarefa de vocês, missionários da luz, é transformar a sua sombra em luz, a sua dor em cura, a sua ferida em cura, o seu desespero em amor. E desta forma, com simplicidade grande, aprender-se a agradecer e a força da gratidão em todos os atos da vida. Também estão aqui solicitando muitos pedidos para familiares que não estão aqui, pais, irmãos, filhos. Sempre recomendamos que aquele que vai receber a cirurgia, que precisa da cirurgia, venha e esteja online, para que ele se prepare também. Veja que na atual tecnologia pode-se pegar um aparelho telefônico e levar a cirurgia até as mãos dele, para que ele apenas segure ou escute. Mas dessa forma começamos o preparo tão importante de limpeza do ambiente onde será a cirurgia, de asepsia, tanto na pele quanto em algum corpo espiritual. Não é simplesmente chegar em uma cirurgia e a cirurgia começa. Há uma série de protocolos e serviços a serem cumpridos. Higienizar, esterilizar o ambiente, as vestes, os pensamentos, os espíritos ao redor e depois, por último, aquele que receberá a cirurgia. Por isso é muito importante que ele esteja atento, esperando e seguro de que irá receber. Desta forma, acho que já podemos passar para as perguntas e respostas, não, meu filho? Boa noite, mentor. Sim, podemos passar para as perguntas, muitas perguntas, inclusive algumas das vezes anteriores, não é? Se o senhor deseja que passe, vamos lá. Pode passar, filho. Uma das perguntas é do Alan Bryan, ele está aí no chat, mas hoje ele não fez essa pergunta, ele fez essa pergunta algumas vezes nas semanas que passaram, sobre o número de cirurgias espirituais. Então, como agora o último assunto foi esse, não é? Ele perguntou assim, mentor, por que essa necessidade, né? Ou por que tantas cirurgias espirituais? As cirurgias, meus queridos filhos, não poderíamos nem pôr o nome de cirurgia. Basta haver um movimento de espiritualidade para que as cirurgias ocorram. Porém, muitas pessoas ainda ficam inseguras. Será que teve? Será que recebi? Será que não recebi? Então, acrescentamos no nome da live cirurgias espirituais. Ou momentos de cura, como este. Apenas
intitulando um quadro de um trabalho. Mas as cirurgias ocorrem todos os dias, em todos os momentos. Em qualquer live que esteja, não apenas deste canal, como de qualquer canal. A espiritualidade ao seu redor vai se valer da oportunidade que você ofereceu. Você ofereceu a oportunidade, você receberá. Mas sim, precisamos reforçar muito a necessidade do ser humano compreender que necessita a modificação. E então a cirurgia espiritual, neste ponto, ganha e entra como um grande aliado na necessidade do ser humano se transformar. Obrigado, mentor, pelos esclarecimentos. Só para reforçar esse aprendizado, a Isabela Santos ela fez uma pergunta sobre quem tem direito de fazer as cirurgias espirituais. Então, ela disse assim: todo mundo pode ou tem direito de passar pelas cirurgias espirituais? Não tem casos que a pessoa ainda precise do aprendizado da doença ou do sintoma? Sim, minha querida filha, para os dois questionamentos. As cirurgias, elas servem sim para curar, e assim eu tenho feito, e é de extrema importância. Mas quando a saúde é para a corrigenda do espírito, nós trabalhamos outras energias naquele corpo e não aquilo que será instrumento de cura do espírito. Podemos sim amenizar os efeitos, retardar as ações e controlá-la para que ela não saia de controle. Porque pelos pensamentos é rapidamente um tumor, por menor que seja, transformar-se em um carcinoma, por exemplo, ou ter inúmeras metástases. Então vamos protegendo. Mas quando aquele si está direcionado a uma transformação, ele não deixará de passar pela prova, mas passará pela prova assistido. Obrigado, mentor. É muito importante esclarecer sempre as pessoas, inclusive nós mesmos, eu, Robson. Eu queria aproveitar a oportunidade para resgatar algumas perguntas sobre cunho evangélico, né, aproveitando a sua presença. Uma delas é sobre Judas Tadeu. Então a pessoa perguntou o seguinte: Judas Tadeu era um apóstolo? Pode falar mais sobre ele? Judas, vou começar de uma forma diferente. Para vocês, quem era Judas Tadeu? Eu já vi uma leitura que diz que ele era como se fosse um parente de Jesus, né? Tinha um parentesco com Jesus. Às vezes é uma das poucas informações que aparecem, né? E a gente sabe que nos evangelhos mesmo ele é citado nominalmente pouquíssimas vezes, às vezes só na lista dos 12, não é? Ele fazia parte, sim, dos 12 apóstolos. Já falei e reforço, nós éramos muito mais de 12. Não compreendemos por que, né, que o Império Romano apagou inúmeros dos apóstolos, inclusive aqueles que deixaram seus escritos, porque muitos escritos ainda serão encontrados. Uma grande parcela já foi encontrada, mas encontra-se em arquivos muito bem guardados e escondidos. Algumas já publicadas como livros apócrifos, mas Judas Tadeu foi um dos discípulos do Cristo, dos últimos que chegaram, e que fazia um belo trabalho de orientação, de esclarecimento, e que apaziguava muito, principalmente entre os irmãos de Jesus e Jesus. Obrigado, mentor. E uma outra pergunta? Ah, o senhor ainda vai completar a resposta? Não, meu filho.
era só para reforçar que mesmo Jesus, ele encontrava muitos obstáculos no seio da família, muitas reclamações, muitas revoltas. Obrigado, mentor. Uma outra pergunta desse assunto, assim, sobre religiões, né, tem respeito ao Espírito Santo. Então, a pergunta foi a seguinte: eu não entendo muito o que significa Espírito Santo. Eu poderia explicar melhor sobre isso? Claro, mas aí nós precisamos entender que não estamos falando de espiritismo. Nós estamos falando de outras crenças. Tudo aquilo que é divino se chamava de Espírito Santo. Se tinha e se tem a santidade como uma luz direcionada do próprio Criador de Deus, Espírito Divino, Espírito Santo. Ou seja, a própria energia do Criador ali manifestada para poder realizar aquilo. Esse é parte da origem deste nome, que foi muito levado até pelas crenças vigentes no momento, quando esta luz, que depois nominou-se Espírito Santo, manifesta-se a Maria, anunciando a vinda de Jesus. Então se cria todo este processo. Mas Espírito Santo é todo aquele ser mais elevado, mais esclarecido, que te ajuda, que te orienta e que te protege. Por isso, com muita frequência, recebemos nós as mensagens provindas do Espírito Santo. Algumas pessoas, às vezes, associam, né, a figura do Espírito Santo com o Espírito de verdade. O senhor acha que isso tem algum tipo de conexão mesmo, ou é só a interpretação das pessoas? O Espírito de verdade, meu filho, ele é uma legião. Ele leva este nome por ser uma legião. Há muitos espíritos ligados à falange do Espírito de verdade. Às vezes o Espírito de verdade pode ser Sanat Kumara, às vezes pode ser Jesus, às vezes pode ser outros seres, como Maria, por exemplo. E relevar o nome de Espírito de verdade, por se tratar de uma falange e não de um espírito específico. É sempre um conhecimento a mais muito esclarecedor. A Anete Oliveira fez um pedido de ajuda. Mentor, no centro espírita me disseram que a minha aura estava escura, parecia uma lama pegajosa. O que significa e como limpar a aura? A parte da cor das auras é fácil. Limpar é difícil. Então, eu peço para que todos os trabalhadores das casas espíritas, dos terreiros, das sinagogas, das igrejas, tomem muito cuidado com o que falam. Porque trazer uma informação sem dar o trato para aquela informação é trabalho desnecessário, trabalho inútil. Minha filha, é muito comum as nossas aulas mudarem de cor. Mesmo durante um dia de 24 horas, às vezes nós estamos lá por 8 da manhã com as auras coloridas, perto do meio-dia completamente cinzentas, por volta das 4 horas da tarde completamente escuras, turvas, e às 8 da noite podem estar extremamente brilhantes novamente. As auras refletem aquilo que está dentro de nós. Eu estou cabeça baixa, estou cabisbaixo, estou pensativo, estou com muitos pensamentos de negativismo, dos processos não darem certo. Então, nossas auras, elas vão perdendo seu brilho, ficando mais densas, mais próximas à matéria. Rapidamente, nós recebemos uma notícia leve e essa notícia se expande, trazendo alegria. Naquele exato momento já é rompido toda aquela egrégora densa e passa a se tornar agora aquela egrégora luminosa como outrora. Nos passes, dentro das casas espíritas, esta é a função dos passes. Outra pessoa que passa ali pela palestra, depois pelo passe,
ou numa gira passa pelos espíritos que estão ali acoplados, ele recebe a limpeza ao sair do centro espírita e sai limpo uma vez mais, limpo, completamente limpo, desfazendo obsessões, desligando obsessões, limpando as cores, as auras. Agora, ela sai da casa espírita. O que manterá o brilho é os pensamentos e as ações, aquilo que conversávamos agora há pouco. Gostaria que neste momento todos refletissem e voltassem o seu olhar para o seu coração, libertando, tornando-se livre, rompendo os elos com a dor, com o sofrimento. Mentalizando os familiares, os amigos, todos aqueles que buscamos a luz, a paz, a cura. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de servir com amor e com respeito. Agradecido, Senhor, pela oportunidade sublime de crescer nesta caminhada tão bela e respeitosa. Agradecido, Senhor, por fazer neste momento a tua manifestação aqui diante de nós, dos nossos olhos, acolhendo, curando e abençoando. Desta forma tão bela e de forma agradecida, damos por encerrado os trabalhos desta noite. Que assim seja. E graças a Deus. Então, na mensagem de hoje, o nosso mentor, que eu imagino ser o Oikenaz, apesar dele não ter declinado o nome, falou muito sobre a energia da gratidão e da importância dessa energia para nós abrirmos mentalmente a recepção das bênçãos, porque às vezes, quando a gente fica na energia da queixa ou do pedido e nos ligamos apenas a esse lado, nós não conseguimos sintonizar com a energia de receber. E ele disse sobre a ligação disso com a prosperidade, não a prosperidade material pura e simples, mas a prosperidade verdadeira, que está ligada ao nosso tesouro espiritual, as nossas questões que viemos realmente transformar e que ele chamou, inclusive, de missão de vida, e que a nossa principal missão de vida é nos tornarmos seres humanos melhores. Então é isso. Como está, Jordelei? Salve, meu querido Robson. Estou bem hoje, bastante cansado. Foi um dia bastante atípico aqui. Obrigado pelas contribuições. Que Deus, que Jesus, que os bons espíritos ilumine sempre a prosperidade e a vida de vocês. Foi um dia cansativo, uma semana bastante cansativa, né, de intenso trabalho. Mas, graças a Deus, chegando o fim de semana. Reaprendendo algumas coisas, revivendo outras, né? E tá aí, pronto. É isso mesmo. Como diria o Fernando Pessoa, não é? Se valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é? Eu acho que essa coisa do cansaço valer a pena tem a ver com a nossa conexão com o que nós movimentamos à medida que a gente cansa, né? Porque movimentar energia cansa. Agora, valeu a pena? Né? Que é a pergunta que ele faz no próprio poema e ele mesmo dá a resposta. Exatamente. Então, agradeço, Robson, né, a tua ajuda de estar sempre aqui. Agradeço um monte a todos os trabalhadores do Portal Paz que vieram, que estão aqui, sempre presentes, nos ajudando tanto, né? Sintam-se abraçados, envolvidos, e um lindo e especial fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?